Incomparável. 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e porque isso é algo bom. Neste livro, a autora Jen Wilkin nos convida a nos tornarmos mulheres tementes a Deus. Mas a que Deus? Ao Deus que ela, de maneira tão maravilhosa, nos apresenta em todos os seus 10 capítulos. Cada capítulo, ela apresenta uma característica desse Deus, um atributo desse Deus. Um atributo que somente Deus tem. Eu espero que você tenha já lido esse livro e agora vamos recordar um pouco do que ela falou em cada capítulo. Destaca uma frase do final da sua introdução que diz: "Quero que consideremos a majestade de um Deus ilimitado. Quero que meditemos sobre suas perfeições para que elas se tornem o mais racional objeto de nossa reverência e admiração. Somente conhecendo a Deus é que podemos adorá-lo, louvá-lo de maneira verdadeira e consciente." Capítulo 1. Infinito, o Deus sem limites. Neste capítulo, a Jen vai tratar sobre a questão das medidas. O quanto que nós, seres humanos limitados, adoramos medir, numerar, contar, quantificar. Nós medimos ambientes, medimos as pessoas, comparamos, né, quem é mais inteligente, mais rico, mais honesto. Nós gostamos de trabalhar com medidas, mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é infinito, imensurável, não quantificável, incontrolável, irrestringível e completamente ilimitado. A questão é que nós, assim como Eva, desejamos sempre ser como Deus. Não apenas carregar a imagem de Deus, mas nos tornar como Deus. E, portanto, buscamos amor ilimitado, poder ilimitado, buscamos essa ausência de limites. Mas Deus, o nosso Deus, é o único que tem amor, poder e tudo de maneira ilimitada. O nosso registro de nascimento anuncia que nós somos limitados. As nossas limitações foram planejadas. Gastarmos o restante das nossas vidas negando ou aceitando essa verdade faz toda a diferença na forma como amamos a Deus e os outros. Então, qual que tem sido a nossa resposta a essa questão, né? De que maneira o fato de Deus ser ilimitado realmente nos mostra a nossa limitação e o quanto necessitamos confiar nele. Capítulo 2. Incompreensível. O Deus de infinita cognoscibilidade. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Neste capítulo, Jen vai tratar da questão do conhecimento de Deus e o quanto que o nosso conhecimento sobre Deus é limitado. Nós não podemos entender corretamente a nossa limitação humana até que a comparamos ao fato de Deus ser ilimitado. Porque Deus é infinito, também é infinito o conhecimento de quem Ele é. Então nós não temos condição nenhuma de compreendermos, de conhecer realmente de maneira integral a Deus. Deus é incompreensível. E nós só conhecemos aquilo que Deus revelou a nós. O único especialista sobre Deus é o próprio Deus. Ela também nos diz o quanto que nós não conhecemos a nós mesmos, o quanto que nós não conhecemos o nosso coração. Ela afirma que é mais preocupante o fato que nós não conhecemos nem podemos conhecer a nós completamente. Nós não conhecemos o nosso coração, mas Deus realmente o conhece. Deus, ele não é apenas um especialista sobre si mesmo, ele também é um especialista sobre cada um de nós. Ele
é um expert em nós, porque foi Ele que nos criou e Ele nos conhece profundamente. Um dia nós veremos a Deus mais claramente do que a razão humana nos permite e mais extensivamente do que suas obras e palavras atualmente revelam. Nós, um dia, conheceremos realmente a Deus plenamente, assim como somos conhecidos por Ele. Nós, como criaturas finitas, buscando compreender o infinito, enfim, seremos capazes de vê-lo sem a névoa do pecado que nos embaça a visão. Como o fato de que Deus é incompreensível, de que Deus não se revelou por completo a você, influencia a maneira como você vê as várias circunstâncias da vida. Capítulo 3. Autoexistente. O Deus de infinita criatividade. Neste capítulo, Jen vai nos mostrar que Deus é o único que criou todas as coisas. Ele não foi criado. Portanto, nós, hoje, não criamos nada. Não vem de nós nada. Mas toda glória e toda adoração é devida a Deus. Muitas vezes nós buscamos isso com as coisas que fazemos. Nós buscamos adoração dos nossos filhos, porque afinal de contas nós que os criamos e os geramos. Nós fazemos isso com o nosso trabalho, queremos valorização, acreditamos que merecemos elogios, porque afinal de contas somos nós que gastamos as nossas energias e talentos. Nós fazemos isso com o ministério que fazemos, com o serviço ao Senhor que realizamos, porque acreditamos que o crédito deva ser dado a nós, mas ela afirma que isso é uma insanidade, uma loucura. Toda adoração é devida a Deus, não porque Ele a exige, embora Ele o faça justamente, mas porque Ele nos criou, Ele é a nossa origem, e qualquer coisa boa que construímos ou criamos se origina não em nós, mas nele. E então, ela vai estabelecer a diferença entre nós sermos mordomos daquilo que Deus entregou em nossas mãos, né? E não os proprietários daquilo que Ele nos entregou às nossas mãos. Fale e haja de uma maneira que direcione aqueles ao seu redor para a beleza do Evangelho, mas saiba que somente Deus pode criar justiça no coração de outra pessoa. Tudo vem de Deus e nada vem das nossas próprias mãos. Capítulo 4. Autossuficiente. O Deus de infinita provisão. Jane vai afirmar aqui que o único que não tem necessidades é Deus. Todos nós temos necessidades e elas são supridas em Deus. Nós fomos criados com necessidades. Nós não somos como o bichinho da Duracell, né? Que podemos simplesmente continuar. Somente Deus pode fazer isso, somente Deus é autossuficiente. Nós temos as nossas necessidades, as nossas fragilidades e temos que reconhecer isso. Mesmo como cristãos, nós necessitamos de oração, nós necessitamos da palavra para nos manter firmes. O único autossuficiente realmente é o Senhor. Por isso que, reconhecendo nossa necessidade, nós vamos buscar aquele que nunca tem necessidade de nada, que é autossuficiente. Quanta mentira! O mundo tem falado sobre a nossa autossuficiência, o quanto nós nos bastamos. Mas a palavra de Deus, ela vem exatamente para dizer que o único que pode realmente suprir todas as nossas necessidades é Deus. Filipenses 4:19. Capítulo 5. Eterno. O Deus de infinitos dias. Aqui ela vai falar sobre a questão do tempo, o quanto que Deus não é limitado pelo tempo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. E ela vai falar
como a questão de Deus ser eterno, que ultrapassa as gerações, né, deve nos fazer pensar também sobre a forma como nós trabalhamos com o tempo. Viver o presente significa deixar o passado para trás, deixar o futuro no futuro e viver o hoje plenamente. Não como os nécios, né? Não como os tolos que dizem, vamos viver o hoje sem pensar no amanhã. Mas, como diz Efésios 5, 15 a 16, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, deixar o passado para trás, deixar o futuro no futuro e viver o hoje plenamente para o Senhor, é assim que ela nos diz para viver a nossa vida. Então, nós não somos eternos, mas Deus é eterno. Deus está no começo e no fim da nossa história e da história da humanidade. Capítulo 6. Imutável. O Deus de infinita imutabilidade. Jane vai afirmar que o único que é imutável, que não muda, é Deus. Ele não pode se tornar mais santo nem menos firme. Ele simplesmente é tudo isso ao máximo, para sempre. O Deus que era é o Deus que é. O Deus que é o Deus que há de vir. O Deus que há de vir é o Deus que era. Deus é o único que não muda. Ele é a rocha, ele é o rochedo. Nós somos criaturas mutáveis. E essa ideia de que eu sou assim, eu não posso mudar, é uma grande mentira, proferida em desespero ou em rebeldia. Apenas uma pessoa não muda e essa pessoa é Deus. Porém, quando confrontada com a necessidade de deixar o pecado, nós respondemos a isso com a resposta do que eu sou assim, eu não mudo. Então, ela nos chama a abandonar as nossas palavras, a idolatria do sempre e do nunca, e vermos que realmente qualquer coração pode ser transformado pelo Senhor. Capítulo 7. Onipresente. O Deus de infinitos lugares. Deus não é limitado pelo espaço. Ele realmente está em todo lugar, a toda a hora. É isso o que esse capítulo nos mostra. Ele está conosco em todos os lugares e isso nos traz, além de consolo e conforto, também a responsabilidade de sabermos que estamos sempre diante da face de Deus. Nós também estamos buscando ser como Deus, estar em todos os lugares. Hoje a tecnologia quer nos trazer mais uma vez essa mentira. Mas a verdade é que existe uma diferença muito grande em estar presencialmente em algum lugar e estar virtualmente em algum lugar. Deus não está virtualmente conosco, Deus está presencialmente conosco em todos os lugares. E nada lhe passa desapercebido. Nenhuma lágrima, nenhuma alegria, nenhuma necessidade, nada. E a nós cabe apreciar a sua proximidade. Nada de contorcionismo espiritual. Quando cremos que Ele está completamente presente em todos os lugares, nós somos finalmente livres para estarmos por completo presentes no lugar onde Ele nos colocou, face a face com aqueles que amamos, buscando a face de Deus. Que lindo isso. Esse é um capítulo muito bonito que fala da presença constante de Deus conosco. Capítulo 8. Onisciente, o Deus de infinito conhecimento. Só Deus conhece todas as coisas, só Ele tem todas as informações. Hoje nós acreditamos poder saber tudo sobre um assunto, saber todos os aspectos de algum fato, mas essa é mais uma mentira. Deus sabe todas as coisas, e não porque Ele aprendeu essas coisas, mas porque Ele é a origem de todas as coisas. Ele nunca se esquece, porque Ele está plenamente presente em todos os lugares. Então, Ele sabe tudo
sobre o nosso passado, sobre o presente e sobre o futuro, não só nosso, mas de toda a história da humanidade. Hoje em dia, nós estamos viciados na informação. Nós queremos ter essa sensação de também sermos oniscientes, de sabermos todas as coisas. Mas nós devemos ter plena consciência de 4 belas verdades que ela apresenta nesse capítulo. Nós não podemos ser mais espertos do que Deus. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos enganar Deus. E nós não podemos esperar que Deus esqueça. Nem deveríamos querer que Ele esquecesse. Nós não podemos acreditar que sabemos mais do que Deus, porque Ele realmente é aquele que tudo conhece. O nosso trabalho é nos esforçar para entender o que Deus já nos revelou. O que Ele revelou é suficiente para a salvação, é necessário para a santidade e extremamente digno de meditação. Capítulo 9. Onipotente, o Deus de infinito poder. Nesse capítulo, Jen vai falar sobre o poder de Deus. O quanto que Deus é o poderoso, que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o nosso Pai forte, nosso Pai de total poder. E mostra o quanto que o mundo hoje dá poder para outras coisas. Acredita que a força física é poder, que a beleza é poder, que a riqueza é poder, que o carisma é poder. E nós muitas vezes buscamos essas fontes de poder. Força física, beleza, riqueza, carisma. Deveria ser relevante para nós que durante o ministério terreno de Jesus, Ele não tenha impressionado nem subjugado pessoa alguma com força física, com beleza, com riqueza. Jesus, na verdade, foi rejeitado por não ter usado o poder da maneira como os judeus esperavam, né? Então, nós devemos saber que Deus é poderoso. Efésios 3, 16 a 21 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O poder do Senhor é que trabalha em nós, o poder ilimitado de Deus, acompanhado da sua ilimitada bondade por nós. Capítulo 10. Soberano, o Deus de infinito domínio. E então Jen vai terminar este livro, né, depois de ter investido o tempo descobrindo as multifacetadas perfeições de Deus, nós finalmente estamos prontas para vê-lo coroado e governando como talvez não estivéssemos no início desse livro. Depois de vermos todos esses atributos de Deus, nós podemos reconhecer a sua soberania. E apesar de sabermos que Deus é soberano e o controle de todas as coisas estão nas suas mãos, nós ainda assim buscamos controle. Ela vai apresentar 4 áreas em que nós buscamos esse controle. Nós buscamos controlar os nossos corpos, as nossas posses, os nossos relacionamentos, as nossas circunstâncias e ambientes. Mas nós devemos ter consciência de que todas essas coisas realmente estão nas mãos do Senhor, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. E tudo que lhe agrada é para o nosso bem. Neste livro, Jen Wilken nos chama a aceitarmos os nossos limites como um meio de glorificar a Deus e nos convida a celebrarmos a liberdade que advém do descanso de deixarmos Deus ser Deus.